Um grande abraço, um prazer, uma alegria muito grande estarmos aqui novamente por esse meio virtual, né, de nos encontrarmos, de trocarmos informações e de conversarmos acerca da nossa querida e iluminativa doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, né, na nossa reunião aqui do Grupo Espírita Mensageiros. Para a gente começar a nossa reunião, lembro mais uma vez, né, caso você não tenha preparado o seu recipiente com água, enquanto estamos aqui conversando, fazendo a nossa introdução para a nossa reunião de hoje, corra, prepare lá uma jarra, um copo, uma garrafinha com o seu nome, né, como nós fazíamos presencialmente lá no Grupo Espírita Mensageiros, nas nossas reuniões, para que a água possa ser energizada e os benefícios, né, energéticos desta nossa reunião virtual possa se prolongar na sua casa, para você, para os seus familiares, através do uso da água energizada que os nossos trabalhadores espirituais nos brindam, né, com essas energias benfazejas direcionadas a nós através da água que iremos tomar durante a semana. Então, agradecidos a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando e refletindo sobre os ensinos da doutrina espírita, nós convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial, para que a gente consiga aurir ajuda, amparo, auxílio dos nossos trabalhadores do bem, dos nossos mentores em particular, para a nossa reunião, para que possamos tocar em assuntos que possam nos auxiliar, nos fortalecer e nos ajudar nessa nossa caminhada terrena. Então vamos lá fazer a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos auxiliam em todas as atividades realizadas pelo grupo. Que as boas vibrações da nossa prece agora possam preencher a nossa alma, o nosso espírito, nos apaziguar, nos acalmar, nos auxiliar na concentração para o estudo dessa noite de hoje. Possa chegar as energias benfazejas dessa nossa prece a todos os nossos lares e familiares. Onde quer que estejamos neste momento, que as boas vibrações nos alcancem o ambiente em que estamos, alcancem os nossos familiares com energias de cura, de paz, de refazimento, nos auxiliando na substituição das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas revoltas e de tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus e do caminho do bem. Que as boas vibrações também desta nossa oração, que as energias benfazejas dessa prece possam chegar a todas as intenções colocadas no WhatsApp do nosso Grupo Espírita Mensageiros antes desse nosso encontro por essa palestra virtual. Que todos os nomes ali listados possam receber o amparo, o auxílio da espiritualidade, as boas energias e o socorro do mais alto. Que cada um dos nomes colocados ali possa sentir a presença de Deus através da atuação dos espíritos benfeitores. Que possa sentir a presença de uma energia superior, afastando o mal, acalmando os corações, o espírito, renovando a fé e a esperança para a superação do problema que estão enfrentando. E assim que possamos nessa nossa reunião, também nós, temos a nossa fé renovada, a nossa esperança revigorada para enfrentarmos os desafios que cada um de nós tem em sua própria caminhada. Que as bênçãos do mais alto possam nos acolher, nos fortalecer hoje e sempre, e que possamos contar com o amparo e o auxílio dos nossos irmãos trabalhadores no bem nesta nossa reunião virtual. Que a misericórdia divina nos alcance onde quer que estejamos, hoje e sempre, que assim seja. Bom, e como nós, há algumas semanas, né, abrimos a possibilidade, por orientação, né, da nossa coordenadora, a Fátima, para que a gente pudesse receber os pedidos de oração
né, de todos nós que estamos participando desse grupo de interação e de estudo, de oração. E é uma prática que presencialmente, né, em especial no Grupo Espírita Mensageiros, as pessoas já tinham, né? Nós temos lá nos cadernos, onde os frequentadores das nossas reuniões públicas colocam os nomes, as intenções de encarnados e desencarnados, para que possam ser alvo das nossas preces, das nossas orações, das nossas vibrações e também do auxílio dos irmãos trabalhadores do plano espiritual da nossa casa espírita, né? E pensando nisso, né, a Fátima propôs que nós abríssemos o grupo 1 hora antes da postagem desse nosso estudo, desse nosso vídeo, para que todos nós pudéssemos colocar ali e escrever naquele grupo de WhatsApp as intenções que nós queríamos que as preces fossem direcionadas, né? Então, há algumas semanas temos feito isso, muita gente está participando, muita gente colocando as suas intenções de familiares, de problemas pessoais, para que as preces possam ser direcionadas em busca de uma solução, de um alívio, de uma cura. Pensando nisso, eu acho que hoje seria muito interessante a gente abordar um tema que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, que é o item Eficácia da Prece, né? Na Revista Espírita, Kardec já colocou uma reflexão acerca da prece, né? Que todos os povos fazem algum tipo de prece. Não só os cristãos fazem as suas orações, as suas preces, né? Mas aqueles também que não acreditam no Cristo, né? Que Jesus é o Salvador, que estava lá prescrito no Antigo Testamento, também fazem as suas preces. Também tem uma forma de conexão com Deus ou com aquilo, né? Com a divindade que eles acreditam ser a provedora do universo, dos bens que são direcionados a eles, né? Então, a gente tem, inclusive no Antigo Testamento, na nossa Bíblia, né, era comum a prática, inclusive, de sacrifícios para agradar a Deus, né, sacrifício animal, e tem relatado até algumas ofertas de sacrifícios humanos para agradar a Deus, né? Quantas guerras não foram feitas usando-se o nome de Deus? Então, alguma forma de oração e de prece, todos os povos têm. E nós cristãos temos eu não diria assim, um benefício, uma facilidade, que Jesus trouxe, inclusive a oração do Pai Nosso, né? E nós temos, os espíritas especificamente, uma forma de manifestar aquilo que precisamos através da prece, que às vezes nós precisamos refletir sobre a sua eficácia. E por isso Kardec trouxe essa reflexão para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós espíritas e muitos outros povos também, não só espíritas, mas como nós estamos no grupo espírita, eu vou falar sobre as impressões, né, sobre nós estudiosos e buscadores da iluminação através da doutrina espírita. Muitas vezes nós achamos que Deus, por nos conhecer, por sermos criaturas criadas por Deus, por termos a centelha divina, nós não precisamos pedir, né? E é isso que Kardec vem nos falar, ao contrário, né? Inclusive tem uma passagem do próprio Divaldo Franco, né? O Divaldo doentado, com um resfriado muito forte, né? Não estava conseguindo nem fazer as suas atividades, e aí a Joana de Ângeles, a sua mentora, se manifesta e diz por que ele estava tão abatido, né? E aí o Divaldo fala assim, ó, não vês que eu estou doente? E a Joana de Ângeles diz, não, você não pediu, você não falou, você não se manifestou, eu não sei. Então a gente tem esse pré-conceito, né? Vamos dizer assim, entendimento de que os nossos mentores, em particular, a espiritualidade, sabem daquilo que precisamos, né? Eles podem até saber,
mas respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós não pedirmos, nós não iremos ser atendidos. E aí a gente precisa saber o que nós podemos pedir nas nossas preces. Eu vou pedir para Deus para eu acertar na Mega Sena. E hoje, inclusive, está acumulada, né? Se eu não me engano, o prêmio é de 65 milhões, eu vi mais cedo. Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena acumulada hoje. Me dá os 6 números que vão ser sorteados para eu ganhar os 65 milhões. Mas se no seu planejamento reencarnatório para essa encarnação, você mesmo escolheu passar por dificuldades materiais, porque você tinha muitos bens em uma vida passada e fez mau uso desses bens. E nessa encarnação, o seu compromisso é batalhar, lutar pela sua sobrevivência sem benefícios oriundos da sorte, vamos dizer assim. Você não vai ser atendido para o seu próprio bem. Então é isso que a gente precisa identificar, né? O que a gente tem que pedir na nossa prece? Qual deve ser o nosso direcionamento para esse sentido? E aí a gente tem que destacar o seguinte: a nossa prece sempre é ouvida, né? Aqui nesse capítulo 27, item 5, a eficácia da prece, Kardec começa justamente com um versículo que está no Evangelho de Marcos, que ele diz assim, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E aí, a gente tem outras passagens do Evangelho, que estão no Evangelho de Mateus, né? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar, conservando-se em pé nas sinagogas e nos cantos da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que tudo vê, que tudo que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os pagãos, julgando que pela quantidade de palavras serão atendidos. Não vos tomeis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedirdes. Isso está no Evangelho de Mateus, né? Jesus também, em outras passagens do Evangelho, diz, pedis e obtereis, né? Batei e vos será aberta a porta. Ou seja, pela ação da prece, nós não vamos ficar sem o socorro, sem o amparo e sem o auxílio. É isso que nós precisamos entender. No Livro dos Espíritos, né, Kardec, nas perguntas 312 e na pergunta 658, ele questiona, né, a prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem sim, mas quando parte de um coração sincero, pois para Deus a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível às que você pode ler, por mais bela que seja. E aí, na pergunta 658, né, o Kardec volta ao tema e a espiritualidade responde assim, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. É preferível que a prece saia do íntimo do que a prece lida. Se for lida mais com os lábios do que o coração. Agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, da sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, o que vem nos ensinar a espiritualidade com esses ensinamentos trazidos no Livro dos Espíritos por Kardec? Não adianta a gente ficar 2 horas fazendo uma prece. Não adianta a gente buscar preces lindas e maravilhosas falando apenas com os lábios, do que aquela dita com o coração. Essa tem muito mais valor, né? Tem outra passagem também que está no Evangelho, que Jesus também fala do fariseu e do publicano, que vão no templo orar, né? O fariseu fica lá no cantinho, Deus, eu não sou digno da sua misericórdia, mas olhar por mim pelas minhas necessidades, fazendo a sua oração em silêncio.
Enquanto isso, o publicano, na frente do templo, falava em alto e bom som: eu cumpro os meus deveres, eu cumpro as minhas obrigações, eu ajudo as pessoas necessitadas, falando alto, né, para que todos pudessem ouvir. Jesus alerta aos discípulos, né? Esse publicano já recebeu a sua recompensa ali. Ele foi notado pelas outras pessoas que estavam no templo. Mas aquele fariseu que orava em silêncio lá no fundinho, a prece dele foi ouvida por Deus, porque era uma conexão direta com o Criador, né? E aí, nós temos vários exemplos que nós podemos citar. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, né, a autoria do Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele diz assim, ó: a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. A prece nos auxilia em tudo, mas, principalmente, nos prepara no coração, no espírito, no nosso íntimo, para o serviço em prol de Jesus, para trabalharmos em prol do próximo, para buscar o nosso autoaperfeiçoamento. A partir do momento em que, se vivemos um estado de oração, nós iremos nos conhecer de uma forma maior, melhor, e teremos abertura constante para auxílio do plano espiritual. Nós já falamos várias vezes da questão do pensamento cria, do pensamento nos interliga, do pensamento que nos auxilia ou nos prejudica a partir do nosso padrão vibratório emitido pelo nosso pensamento. Então, se nós orarmos com frequência, se nós fizermos com que tudo na nossa vida seja uma oração, no seu trabalho, cumpra a sua obrigação. Essa é uma oração agradável a Deus. Em casa, viva plenamente para você e sua família. Isso é uma oração agradável a Deus. Sejamos, no nosso dia a dia, sempre uma oração em tudo que fizermos. No trato com as pessoas, no supermercado fazendo uma compra, numa loja comprando uma roupa. Em todos os atos nós podemos estar em prece por aquilo que nós fazemos, pela forma como nós tratamos um vendedor, pela forma como nós tratamos uma pessoa em situação de rua que vem nos pedir auxílio para comprar um alimento e muitas vezes nós humilhamos. Eu não dou dinheiro porque você vai comprar pinga. A gente não sabe a necessidade daquele irmão. E nós fazemos os nossos pré-julgamentos. Então, nos livrarmos desses nossos pré-julgamentos de medir o irmão pela nossa régua, né? Isso é uma oração. E isso é muito amplo. Isso pode ser uma constante na nossa vida. Não é fácil, mas nós podemos colocar em prática, não é? Bezerra de Menezes também, no livro Coragem da Fé, ele nos diz o seguinte, ó: a prece jamais é um monólogo. Jamais falamos sozinho quando estamos orando. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Pela oração, a gente conversa direto com Deus e nós não ficamos sem respostas. Isso é Bezerra de Menezes falando para a gente, né? Continuando aqui no Evangelho, né, no capítulo 27, aqui na eficácia da prece, Kardec vem nos alertar o seguinte: pela prece, nós atraímos para nós o auxílio dos bons espíritos, que vêm nos sustentar em nossas boas resoluções e através da inspiração dos nossos pensamentos. Assim, nós adquirimos a força moral necessária para vencer as nossas dificuldades e voltar ao caminho do bem do qual nós nos afastamos, né? Na continuidade, Kardec vem falar assim para a gente, ó. Ele dá um exemplo a respeito de uma pessoa, por exemplo, que esteja num deserto. E ele faz uma prece a Deus. Deus, me ajude a encontrar água, porque senão eu vou desencarnar. Aí, nós, pela nossa forma de pensar, de agir, e achar que a espiritualidade e Deus está sempre ao dispor para nos atender em nossas necessidades do jeito que nós queríamos ser atendidos, né? Às vezes a gente ora a Deus no deserto e espera que algum espírito desça do céu e traga água para a gente, né? Ou, se a gente mantiver o nosso estado de oração, pode vir uma inspiração que a gente não sabe de onde vem, né? Mas nós espíritas sabemos que se nós estivermos abertos
ao auxílio dos espíritos trabalhadores no bem, essas inspirações, essas intuições, a gente sabe que vem do plano espiritual, a gente pode ter assim uma intuição lá no fundinho da nossa consciência, levanta e anda mais um pouquinho na determinada direção. Aí a gente levanta, anda e ao chegarmos num topo de um morro a gente vê um rio, um riacho. Aí a gente vai até esse riacho e mata a sede. Se nós sabemos o poder e a forma de atuação da espiritualidade por ordem de Deus, né, nós sabemos que aquela inspiração, que aquela intuição que nos fez caminhar mais um pouco e achar aquele riacho, foi a resposta para nossas preces. Agora, se a gente não tem essa consciência, a gente vai achar que a gente é o bonzão da história. Ah, se eu não fosse eu levantar e andar e achar o rio, Deus tinha deixado eu morrer de sede lá no deserto. Então, é isso que a espiritualidade vem nos alertar. Que muitas vezes nós temos as nossas preces sempre atendidas. Pode não ser do jeito que nós queríamos. E é esse o ponto que a espiritualidade vem nos alertar. É isso que eles vêm nos falar. Né? Porque, afinal de contas, nós esperamos que as nossas vontades sejam atendidas do nosso jeito. Né? O que Deus não recusa nunca é o auxílio dos espíritos trabalhadores do bem, né, que em cada religião é chamada de uma forma, ou anjos, ou benfeitores espirituais. Né? Deus nunca nega o auxílio espiritual desses mensageiros para o fortalecimento da nossa coragem, para o fortalecimento da nossa paciência, para nos conduzir a nossa resignação. Há alguns dias, né, eu falei sobre a resignação. É só entrar no canal no YouTube do Grupo Espírita Mensageiros e assistir lá. Eu falei sobre a resignação. Sempre nós somos inspirados por ideias para resolver inclusive os problemas que nós estamos enfrentando. Você entendeu? Deus não vai falar assim, ó, pronto, vou resolver o seu problema. Não. Porque nós temos um aprendizado necessário com aquilo que nós estamos vivendo de dificuldade. Agora, não nos falta boas inspirações para que a gente consiga resolver aquele problema. Isso não nos falta. Se a gente se mantém em um estado de oração, de prece, nunca nos é negado o auxílio espiritual. Né? Esse auxílio nos dá a possibilidade de vencer essas dificuldades. E aí a gente obtém um mérito para o nosso crescimento espiritual, a gente ganha experiência, a gente se fortalece, a gente estará mais apto a enfrentar os novos desafios que vão aparecer na nossa caminhada de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, enquanto isso o nosso espírito se desenvolveu, cresceu. Aí está a eficácia da prece, né? E aí a gente tem que ter em mente o seguinte: quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós aprendemos a orar a Deus. A gente passa a orar a Deus pedindo amparo, pedindo proteção, pedindo sabedoria, pedindo discernimento. E aí, não a gente tentando essas soluções mágicas para aquilo que a gente está vivendo de dificuldade, que na verdade pode agravar a nossa situação espiritual e nos causar mais dor futuramente. Né? Quanto mais a gente melhorar espiritualmente, quanto mais a gente avançar no nosso crescimento espiritual, quanto mais evoluído a gente se tornar, mais a gente vai orar para agradecer o que a gente tem recebido já na nossa vida, do que pedir mais coisas. Isso podem ter certeza, tá? No livro Fontes de Luz, né, de autoria de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ela diz assim pra gente, ó: aquele que entende o valor da prece, pede o que lhe falta em qualidades espirituais para vencer as dificuldades da vida, sem provocar mal a si ou aos outros, porque confia no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. Olha o que elas vêm nos falar. Quanto mais a gente entende o valor da prece, mais a gente ora
para que as qualidades espirituais que nos faltam para vencer as nossas dificuldades nos sejam dadas, né? Nos dê mais paciência, nos dê mais amor, nos dê mais sabedoria e discernimento, como eu disse anteriormente aqui mesmo, né? Porque aí a gente passa a enfrentar as dificuldades da vida e sabendo que nós somos capazes de enfrentar. É uma doença, é um problema financeiro, é uma dificuldade na família. Deus nos dê força, sabedoria, nos inspire para que a gente consiga encontrar a solução para o nosso problema. É isso que nós temos que ter em mente, tá? Os nossos problemas não serão solucionados por Deus, serão solucionados por nós, mas nunca nos faltará amparo para isso. Para a gente finalizar, gente, no livro Boa Nova, né, de autoria do espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, para quem não conhece esse livro, né, eu gosto demais desse livro aqui, porque Humberto de Campos nos traz as lições trazidas por Jesus no nascimento do cristianismo. Jesus fazendo as suas caminhadas, falando principalmente aos discípulos, né? Humberto de Campos vem discorrer sobre vários diálogos de Jesus com seus discípulos e ensinamentos. E aí, especificamente, para a gente falar, né, já que estamos falando da eficácia da prece, esse assunto não faltou da abordagem de Jesus com os discípulos, né? No capítulo 18, o título é A Oração Dominical. E aí, ele fala um pouco do auxílio que Jesus prestou à mãe de Pedro. A mãe de Pedro estava doentada e Jesus, por intermédio da sua ação, propiciou que ela se recuperasse, né? E aí, no determinado momento, Pedro vira para Jesus, mesmo depois de Jesus curar a mãe de Pedro, vamos falar assim, o Pedro ainda carregava muitas indagações, né? Por que eu tenho que pescar e ter um trabalho tão duro para me sustentar e sustentar a minha família, enquanto outros trabalham sentadinhos em uma cadeira, escrevendo em pergaminhos e têm uma vida mais leve, mais fácil do que a minha? É bem o nosso egoísmo, né? Nós falamos de egoísmo na semana passada, é bem isso que nós carregamos, né? Por que a vida para mim é tão difícil, enquanto para outros a sorte sorri, né? Por que eu tenho que me dedicar tanto, trabalhar tanto para, com muita dificuldade, sustentar a minha família, enquanto outros vivem, esbanjam, têm uma vida dos sonhos e outros passam fome? É bem isso a doutrina espírita nos explica, mas explicar é uma coisa, a gente se convencer é outra. E isso estava no coração de Pedro. Então veja que não está distante de nós a possibilidade de vivermos o cristianismo da mensagem de Cristo como devemos viver. Pedro era uma pessoa como nós, né? Explosiva, né? Tirou a espada para os centuriões romanos que foram prender Jesus, né? Mas se manteve fiel. Mesmo negando Jesus 3 vezes, como nós também ao longo da nossa vida já negamos várias vezes, mas é uma reflexão que nós devemos fazer, né? Nós não temos que esperar a perfeição para trabalhar pelo Cristo, mas nós podemos, com as nossas imperfeições, começar esse trabalho e nos corrigindo, aprendermos a orar, a fazer uma prece correta e buscarmos o nosso crescimento e o nosso melhoramento. Então, num determinado momento, Pedro vira-se para Jesus, né, mesmo depois de Jesus ter curado a sua mãe e com as suas dúvidas e indagações no coração, e pergunta assim para Jesus: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E Jesus respondeu assim: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendências para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça, com a sua sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Pedro, que em todos os séculos da vida humana
recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado se abrir? Não tenha dúvidas, Pedro. Todas as nossas orações são ouvidas. Isso é Jesus falando para Pedro, que serve para a gente. Todas as nossas orações são ouvidas. E aí, Pedro continua. E Jesus continua explicando para Pedro o seguinte: entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram seus joelhos. Mas quando não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos de momentos de infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos? Vocês já pensaram sobre isso? A gente, na maioria das vezes, só recorre à prece quando estamos doentes, como estando em perigos e quando estamos em dificuldades criadas por nós mesmos, né? E Jesus continua: em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, tá? Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. Quem se afasta de Deus somos nós, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, pelas coisas do mundo. Indiferentes ao caminho paternal da providência que todos lhe concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar o longo afastamento que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Então a gente se afasta de Deus, caminha para longe de Deus, e depois a gente quer voltar para Deus. E aí, no final do capítulo, Humberto de Campos traz para a gente uma reflexão muito linda, muito bonita, que eu quero deixar aqui para a gente fechar essa nossa reflexão de hoje a respeito da prece, apesar da gente ter passado já um pouquinho do tempo. E aí, então, falando sobre a necessidade da prece, a bondade de Deus, que Deus está sempre nos aguardando, nós é que nos afastamos, e por isso nós temos que buscar o caminho de Deus. Eles pedem, né, os apóstolos e discípulos pedem para que Deus os ensine a rezar. E aí Jesus traz a oração do Pai Nosso com umas considerações de Humberto de Campos para a nossa reflexão. Ele diz assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E Humberto de Campos considera: e ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá... Deixa eu melhorar aqui, viu, gente, para a gente conseguir melhorar a leitura. E ponderando que a redenção da criatura sem a misericórdia do Criador, de Deus, considerada a imensa bagagem de imperfeições humanas acumuladas por nós, Jesus continua: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Aí Jesus continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Humberto de Campos observa: esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada de proteção divina. Jesus continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Humberto de Campos observa: mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Olha que observação interessante de Humberto de Campos. E Jesus continua a oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Humberto de Campos observa: conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixei cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. E aí,
o Humberto de Campos observa, então, que desde esse dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus no mundo inteiro. Então, na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que nos espiritualizemos de forma a ter consciência nas nossas preces e orações, a termos isso. Deus, nos fortaleça a fé, a perseverança, a resignação e a vontade, para que, com o apoio da espiritualidade trabalhadora do bem dos seus mensageiros, eu encontre a solução para as dificuldades que estou enfrentando, criadas por mim mesmo. É uma reflexão muito importante que precisamos observar, que precisamos ter em nós nesse nosso momento. Como nos diz Jesus, nenhuma prece fica sem resposta. O que nós temos que observar é a resposta que nós queríamos ou a resposta que nós precisamos. É isso que nós precisamos entender, né? Sejamos pacientes, sejamos sábios em compreender essa diferença, porque nós rezamos todas as vezes que recitamos o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Saibamos reconhecer a nossa pequenez e saber que o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. E aí é a vontade de Deus que deve prevalecer na nossa caminhada. Sejamos sábios, pacientes e conscientes dessa máxima. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.